História de quando meu namorado me traiu não com uma, não com duas, mas com 26 mulheres diferentes. E como isso não poderia ser mais cômico, a gente se conheceu em um aplicativo de namoro. Então eu tava lá passando os perfis e encontrei o dele, Lucas, e decidi dar match. A gente começou a conversar e realmente tínhamos uma conexão. Mas a única coisa que me deixava insegura sobre ele era que mesmo quando estávamos juntos em encontros, ele ficava muito no celular. Porém, continuamos saindo e namoramos por 3 anos. E só tínhamos 18 na época, mas levávamos a relação a sério e decidimos morar junto. Na época ele morava com a avó, então eu decidi morar com eles. E eu e a avó dele nos tornamos melhores amigas. A convivência era super boa. Mas teve esse dia que uma ex aleatória do Lucas apareceu e por causa disso eu e ele tivemos uma briga feia. Eu fiquei tão mal que eu decidi sair e passar uns dias com a minha mãe. Enquanto isso, eu recebi um convite no Facebook de um grupo exclusivo com 26 mulheres diferentes. Curte aí pra parte 2. Meu namorado me traiu não com uma, não com duas, mas com 26 mulheres diferentes, parte 2. Como vocês já sabem, eu recebi o convite pro tal grupo no Facebook e já tava pensando, mas que merda. Enfim, eu entrei no grupo e já de cara me encheram de perguntas e eu tive um estranho pressentimento de que tinha a ver com o Lucas. Tipo, o fato da ex dele ter aparecido do nada, as meninas no grupo querendo saber se a gente ainda estava junto, muito estranho. E eu respondi com sinceridade, falando que a gente namorava por um tempo e a maioria delas falou que também saía com ele há meses e outras disseram anos. Então, tipo, literalmente todas nós estávamos namorando esse homem. E mesmo sendo difícil pra mim de acreditar, elas me mostraram prints de conversas e fotos íntimas e algumas delas até moravam em outros estados. Quando eu voltei pra casa pra falar com ele, ele teve a audácia de dizer que as 26 meninas estavam mentindo e que algumas eram da família dele. O que, vamos combinar, é uma desculpa ridícula. E mesmo ele jurando que aquilo tudo era mentira, eu terminei com ele naquele dia. História de quando minha melhor amiga vazou fotos íntimas minhas dentro da minha casa. Essa história é real e aconteceu com uma seguidora que pediu pra expor essa menina. Eu gostava muito dessa garota. Ela era literalmente minha melhor amiga, porque eu me identifiquei de cara com ela quando mudei de escola. E eu tava me sentindo muito sozinha por não me dar bem com ninguém. Por mais que a gente se conhecesse há menos de um ano, eu me identificava muito com ela. Contava tudo pra ela e fazia de tudo por ela e pela nossa amizade. E com isso, ela começou a frequentar muito minha casa. Mas uma coisa estranha é que desde o momento que meus pais bateram o olho nela, eles não gostaram dela. Mas eu nem liguei pra isso e só achei que eles estavam assim porque eles são muito chatos. Intuição de pais nunca falha. As pessoas sempre me alertavam que essa menina não prestava, mas eu achava que era ciúmes ou inveja da nossa amizade. Um dia ela veio aqui em casa fazer trabalho. E como eu confiava muito nela, ela tinha digital no meu celular. E eu não via problema nisso. No meu celular tinha um vídeo íntimo meu que eu havia filmado há um tempo, mas eu não tinha enviado pra ninguém. Apenas deixei lá. 2 semanas depois que ela foi lá em casa, o vídeo tinha sido espalhado na escola inteira. A coisa mais estranha que já aconteceu com a minha família foi quando a minha irmã descobriu que estava namorando o nosso irmão perdido. Você provavelmente deve estar se perguntando, mas como isso aconteceu? Então, quando eu e minha irmã tínhamos cerca de 1 ano, minha mãe estava grávida de outro bebê. Ela acabou dando à luz ao meu irmão, mas eu tendo 1 ano de idade não entendi o que estava acontecendo. Tipo, você não consegue compreender que realmente tem um irmão nessa idade. E logo depois disso, meus pais acabaram se divorciando. Meu pai era alemão, então ele decidiu voltar para a Alemanha. Como não dá para fazer visitas semanais na Alemanha, meus pais decidiram dividir as crianças. Minha mãe ficou comigo e com a minha irmã, e meu pai com o meu irmão. E nós honestamente não nos importamos. A gente nem sabia o que estava acontecendo naquela idade. E depois disso, não tivemos mais contato. 20 anos depois, minha mãe e minha irmã não se falam mais por causa de uma outra situação. E ela foi para uma faculdade conhecer um garoto, que podemos chamar de Pedro. O Pedro um dia convidou minha irmã para ir ao encontro e eles acabaram namorando por 5 anos. O que a minha irmã sabia sobre a família do Pedro era que o pai dele era da Alemanha e ele faleceu. E que ele não tinha nenhum contato com a mãe dele. Parte 2 de como a minha irmã acabou sem querer namorando nosso irmão perdido. Durante o namoro com o Pedro por cerca de 5 anos, ela teve muitas informações sobre a vida dele. Principalmente quando ele disse que voltou para sua cidade natal para ir para a faculdade depois que seu pai faleceu na Alemanha. O pai dele nunca disse nada sobre sua mãe, então ele nunca soube o nome ou qualquer informação. Embora isso fosse um pouco parecido com a história do nosso irmão, ela simplesmente não lembrava do que aconteceu. Porque a gente era muito nova, então isso nem se passou pela nossa cabeça. E minha mãe e ela não estavam se falando, então minha mãe não tinha como reconhecer ele. Enfim, eles estavam namorando há tanto tempo que ele acabou pedindo ele em casamento. Minha irmã ficou tão animada que acabou trazendo ele pra casa da nossa avó pra contar a notícia. Quando eles entraram, minha avó fez uma cara esquisita. Ela perguntou qual era o nome dele e começou a chorar muito quando ele disse que era Pedro. Ela tava tipo, oh meu Deus, esse é seu irmão perdido! E ela só sabia disso porque meu pai teve contato com ela antes de falecer. O clima ficou muito pesado porque os dois estavam noivos e isso era desagradável. Hoje em dia, minha irmã fala com a minha mãe, mas mesmo assim é muito estranho. Se você quer saber como se vingar de alguém que espalhou fofoca sobre você, ouça essa história que ela pode te ajudar.
Eu tinha uma amiga que chamava Júlia e ela era obcecada por mim. Eu era uma boa amiga pra ela, mas ela nunca me dava paz. Eu não conseguia respirar em nenhum momento. Todo lugar que eu ia, ela ia também. E ela ficava extremamente chateada comigo toda vez que eu ia na casa de outra amiga. Eu sabia que ela era insegura e queria atenção, então eu tentei ser paciente. Porém, um dia eu não aguentei mais. Eu entrei em uma briga enorme com ela sobre o quão protetora ela era. Eu literalmente falei, você tá no nível máximo de grudenta. E depois disso, ela entrou no time de futebol e de vôlei, que eu já estava há muitos anos. Ela falou pra mãe dela que eu estava fazendo bullying com ela, o que obviamente não era verdade. Mas a mãe dela foi até os treinadores e eu fui expulsa do time por causa dela. E ainda continuou espalhando fofocas sobre mim. Eu acabei perdendo a minha melhor amiga e meu namorado com os boatos que ela espalhou. E foi aí que eu decidi me vingar. Decidi que eu ia mandar um presente de desculpas pra ela por fazer bullying com ela, coisa que eu não fiz. O presente que eu dei foi maquiagem de farmácia, mas eu decidi colocar soro envenenado pra ela ter irritação de pele. E então eu coloquei uma câmera escondida pra eu ver ela passando a maquiagem. E como esperado, a irritação começou a aparecer. Assim que ela percebeu, eu comecei a xingar e acusei ela de todas as coisas que ela fez pra mim. E ela ficou muito brava que eu consegui fazer ela confessar tudo que ela tinha feito. Ela simplesmente falou, sim, eu fiz isso. E a melhor parte de tudo isso é que ela me ameaçou diante das câmeras. Então eu cortei a parte onde ela falava sobre a maquiagem envenenada e falei pra ela que se ela não contasse tudo para os meus amigos, para os treinadores e para outras pessoas próximas o que estava fazendo, eu ia mandar o vídeo pra todo mundo. E aí ela admitiu tudo que fez. E eu voltei para os times, consegui meus amigos de volta e meu namorado se desculpou. Depois eu acabei super bem e ela perdeu toda a credibilidade com basicamente todo mundo. História do dia que a minha melhor amiga ficou muito bêbada e tentou me matar. E sim, literalmente matar. Eu conheci a Ana quando eu tinha 6 anos, então praticamente a gente cresceu juntas. Ela sempre passava vários e vários dias dormindo em casa e eu na casa dela. Então eu era realmente muito próxima dela. E por um bom tempo foi assim. Mas assim que a gente tinha completado 13 para 14 anos, eu não me lembro muito bem, a minha mãe pediu para conversar comigo. Ela sentou comigo e conversou, falando que ela achava que tinha algo de errado na Ana, que ela sentia que ela não era uma boa amiga pra mim. Na época eu fiquei muito irritada, briguei com a minha mãe e nem dei bola pra isso. Mas é aquilo, né, gente? As mães sentem. Um dia depois do meu aniversário de 15 anos, eu e a Ana saímos pra beber, já que a gente nunca tinha bebido nada, então decidimos ir juntas. Mas foi aí que começou a ficar bizarro, já após a parte 2. Essa é a parte 2 de quando a minha melhor amiga tentou me matar. Então, nesse dia específico, a gente se arrumou juntas. Nossa, eu lembro que a gente estava muito animada pra isso. A gente foi encontrar nossos amigos, ficamos lá, bebemos bastante. E assim que eu vi que eu iria passar mal, eu parei de beber. Mas a Ana não fez a mesma coisa, ela continuou bebendo e bebendo. Então, como ela estava muito mal, eu decidi que iria levar ela pra minha casa, pra ela não ter que voltar pra casa dela sozinha. Assim que chegamos lá, minha mãe percebeu o que estava acontecendo e ficou muito brava comigo. Ela estava tão brava comigo que ela começou a me xingar na frente da minha amiga e falou que não suportava que eu andasse com a Ana. Disse que ela era invejosa, que ela tinha certeza que todas as minhas coisas que sumiam era a Ana que pegava. Eu fiquei muito sem graça e fui pro meu quarto. Assim que eu entrei lá, a Ana tinha tirado uma faca da mochila dela. E ela começou a falar que tudo aquilo era realmente verdade. Eu comecei a gritar, meus pais foram correndo pro meu quarto e me ajudaram. Mas eu nunca mais falei com essa amiga. História de quando eu espanquei a minha melhor amiga. Pra vocês entenderem toda a história, a gente era bem próxima desde a 7ª série. Então a gente cresceu juntas. Porém, era muito diferente, porque a família dela era bem rica e a minha não. Além de que os pais dela eram totalmente liberais e os meus não. Então ela sempre pôde sair, fazer o que quisesse, enquanto eu não podia fazer quase nada. Mas apesar de toda a diferença, ela sempre estava comigo e ela era literalmente a minha melhor amiga. Ela sempre estava lá quando eu precisava dela. Até o ensino médio, que foi onde tudo mudou. Que foi logo quando ela começou a dar muitas festas na casa dela. E como era na casa dela, eu conseguia ir mais fácil, porque os meus pais não sabiam que ia tanta gente e vários meninos. Antes de toda a festa, ela se oferecia para fazer meu cabelo e minha maquiagem. Eu ficava mega animada, porque eu não sabia fazer quase nada, e aí eu ficaria bonita. Até que eu percebi que ela só fazia isso pra eu ficar feia na frente de todos os garotos. Porque ela fazia minha maquiagem e meu cabelo horrível, já passou. Continuação de quando eu espanquei a minha melhor amiga. Quando eu percebi que ela só fazia minha maquiagem e meu cabelo pra eu ficar ridícula, eu decidi que eu mesma aprenderia a fazer e ia ficar mais bonita que ela. Logo nisso, ela fez uma viagem de 1 mês e eu tirei esse tempo pra aproveitar e aprender a me maquiar.
Então logo que ela chegou, ela já deu outra festa. E antes da festa começar, ela ficou calma, já faço sua maquiagem, seu cabelo e blá blá blá. Aí eu falei pra ela que eu mesma faria, e foi aí que ela começou a ser muito ridícula comigo. Eu me arrumei e fiquei bem gata. Inclusive, eu tinha acabado de comprar um sapato super bonito novo e usei nessa festa. Ela passou literalmente a noite inteira falando do quanto eu copiava ela, o quanto eu queria ser ela e essas coisas. Até que ela começou a beber e começou a falar pra todo mundo que eu não era rica igual ela, que eu tinha problemas financeiros e essas coisas. Eu já tava muito irritada e foi aí que eu comecei a bater nela. Ela até tentou pedir desculpas, mas não rolou. O encontro que tinha tudo pra dar certo, mas virou um terror. Quando eu tinha 19 anos, eu acabei dando match com um cara no Tinder e a gente decidiu sair pra tomar um café juntos. No encontro, a gente acabou descobrindo que ele morava super perto de mim. Enfim, a gente continuou saindo várias e várias vezes, porque eu realmente tinha interesse nele. Mas daí ele começou a ficar muito estranho, perguntar várias coisas sobre a minha melhor amiga, tipo, de uma forma meio suspeita. Ele sabia muita coisa sobre ela, e eu fiquei com muito medo e acabei falando que eu não conhecia ela. Sei lá, pra tentar proteger de alguma forma. Fora isso, a gente nunca teve nenhum problema, ele era perfeito e eu tava gostando muito dele. Até o dia que a minha melhor amiga sumiu, ela desapareceu. Eu chorei muito por conta disso, e aí ele ficou meio confuso, me perguntando: ué, mas você disse que não conhecia ela. Aí eu falei que tinha mentido, porque eu tinha achado meio suspeito. E ele começou a gritar muito comigo. Já passo parte 2 do encontro que virou um terror. Eu acabei contando pros meus pais que eu achava muito suspeito ele ter perguntado muito sobre ela, e depois ela desaparecer do nada. E aí meus pais começaram a investigar comigo. Acabou que a gente achou várias contas do Facebook com a foto dele, mas com nomes diferentes. A gente envolveu até a polícia e descobrimos que ele era um criminoso. Ele estava sendo investigado pela morte das suas 2 ex-namoradas. E como eu morava super perto da casa dele, eu poderia ser muito fácil a próxima vítima. Quando a gente saiu, ele tinha me falado que ele tinha 18 anos, mas na real ele tinha 23. Depois de muita investigação, ele foi preso pela morte das ex-namoradas dele e pelo desaparecimento da minha melhor amiga, que hoje em dia está bem, deu tudo certo. Então, muito cuidado com quem vocês conhecem na internet. A maior mentira que eu já contei pra não me ferrar. Quando eu tava no ensino médio, eu participava do time da escola. Eu só participava porque eu queria muito ser popular e conhecida, porque na real eu era muito preguiçosa e odiava exercícios. Em quase todo treino, um cara ia vender sorvete lá e eu comprava literalmente pra todo o time. Pra vocês verem o quão dedicada eu era. Nem um pouco atleta. Até que depois de um tempo eu e as minhas amigas decidimos que a gente não ia mais nos treinos. A gente chegava lá, ficava um pouco e depois saía, a gente ia pro Starbucks. A gente sempre chamava uns caras bem gatinhos de outras escolas pra encontrar a gente por lá. Porque normalmente os treinos tinham gente de outra escola também. E durante isso a gente tomava café, ia pro shopping com eles. Ah, era demais. Toda vez que o treino tava quase acabando, a gente corria de volta pra escola e ninguém nunca percebeu, até que já posta a parte 2. Segunda parte da maior mentira que eu já contei. Ninguém nunca tinha descoberto nada disso, até que um dia o diretor me chamou pra sala dele. Toda vez que a gente fugia do treino e fazia tudo isso, a gente achava que ninguém percebia. Mas na real o treinador dava advertência toda vez pra gente. E era óbvio que isso daria muito ruim. E de todas as minhas amigas que faziam isso comigo, só eu e mais uma fomos chamadas. Aí eu inventei a pior desculpa que veio na minha mente. Eu disse que eu estava machucada e por isso não podia participar dos treinos. Meu, é óbvio que era mentira. E o diretor acreditou. E o treinador, acho que por ter muitos alunos, ele nem se tocou que isso era mentira. Enfim, a minha amiga não teve essa sorte porque ela não conseguiu pensar em nada. E ela acabou pegando detenção, ela ficou um tempo sem poder ir pra escola e foi expulsa do time. Já eu agi como se nada tivesse acontecido. Só que o pior era que tudo era ideia minha. Esse é o motivo pelo qual você deve sempre fazer exames de DST. Em 2017, conheci uma menina, a gente começou a virar bem amigas e logo eu percebi que ela era bem tóxica, ela tinha uns comportamentos bem abusivos. Mas eu nunca pensei que ela seria capaz de ser tão tóxica até que, em uma noite, eu tinha saído com ela e a gente estava ali jantando juntas, até que me mandaram uma mensagem dizendo que ela estava dormindo com o meu namorado.
No começo ela negou muito, mas aí ela acabou assumindo, já que eu tinha provas disso. Ela falou que só tinha feito isso pra me irritar. Meu namorado só sumiu e, como eu não era nada maduro, eu decidi me vingar deles. Eu liguei pro namorado dessa minha amiga e contei tudo o que tava rolando. E é óbvio que ele topou se vingar comigo, afinal ele tava sendo traído também. Eu fui pra casa dele, a gente ficou lá, só nós dois, e enfim. Até que no outro dia, já posta a parte 2. Segunda parte do motivo que você deve sempre fazer exames. Quando eu cheguei em casa no outro dia, eu vi que meu quarto tava assim, completamente bagunçado. E meu pai nem entra no meu quarto, então eu tinha quase certeza que tinha sido essa minha amiga que tinha invadido a minha casa e mexido nas minhas coisas. Como ela mesmo diz, só pra me irritar. E nesse mesmo dia eu reparei que eu tava tendo algumas bolinhas lá embaixo, na minha parte. Mas eu não dei muita bola, achei que era normal, natural, enfim. Depois de vários dias ainda estavam bolinhas e coçando, aí eu decidi ir pro médico. Enfim, fiz os exames e esperei uns dias pro resultado. Acabou que eu tava com herpes naquelas partes. Eu liguei pra minha amiga e perguntei se ela sabia que ela também tinha. Gente, os 4 tinham pego herpes naquele lugar. E agora todos temos que viver com essa doença pra sempre. Hoje em dia a gente nem se fala mais e nem somos mais amigos. História de quando eu descobri que a minha mãe tinha feito aquilo com o meu namorado. Pra vocês entenderem o contexto, a minha mãe me teve quando ela tinha só 15 anos. Então a gente sempre cresceu bem próximas porque ela era super jovem e minha amiga. Quando eu fiz 18 anos, eu conheci um cara e a gente começou a sair, começou a namorar. Mas eu já tava me formando na escola e eu precisaria mudar de cidade pra ir pra faculdade. E como ele não queria fazer faculdade pra trabalhar, ele continuou na nossa cidade. E foi aí que a gente decidiu terminar, porque não daria certo com a distância. E ele era muito próximo da minha mãe também. Uma vez, os pais dele expulsaram ele de casa e ele ficou na minha casa por um tempão. Então, ele era praticamente da família. Eu tava na faculdade. Parte 2 de quando eu descobri que a minha mãe tinha feito aquilo com o meu namorado. Eu falei pra minha mãe que tinha ficado super desconfortável com ele ficando lá. Mas ela falou que ela era uma boa pessoa e iria ajudar ele. E aí, a pandemia começou. E eu precisei voltar pra minha cidade, voltar pra casa da minha mãe, que o meu ex estava ficando. E eu falei que só voltaria pra casa se ele não estivesse mais ali. Aí a minha mãe praticamente expulsou ele e eu voltei pra casa. Mas a minha mãe tava muito, muito estranha. Tipo, antes disso tudo, ela era super caseira, ela não saía de casa pra quase nada. E durante isso, ela saía meio que escondido às 2 da manhã e voltava, sei lá, às 8. Até que uma noite eu ia pra uma festa e acabei esquecendo a bebida em casa. Aí eu voltei pra buscar. Eu cheguei em casa e o carro do meu ex estava ali na frente. Eu fui pra janela espiar pra ver o que estava acontecendo e acabei vendo ele e minha mãe fazendo aquilo no sofá da minha casa. O dia em que meu pai engravidou a namorada do meu irmão. Isso aconteceu alguns anos atrás. O meu irmão ainda estava no ensino médio e ele namorava uma menina fazia 2 anos. E por um motivo desconhecido, meu pai odiava ela. Pelo menos era o que a gente pensava. Como meu irmão não dirigia na época, sempre que ela ia pra casa, ela precisava que alguém desse carona pra ela. E meu pai sempre levava ela com muito mau humor e aparentava mesmo o ódio que ele sentia. Até que uma noite a mãe dela ligou pra nossa casa perguntando se ela ainda estava por lá, porque ela não tinha chego em casa ainda. E foi bem estranho, porque fazia muito tempo que meu pai já tinha saído pra levá-la embora. A gente ligou pro meu pai e ele disse que tava sem gasolina, mas que já estavam resolvendo e que ele deixaria ela em casa. Isso foi uma das situações bem estranhas que rolaram. Até que na manhã seguinte a minha mãe pegou o carro pra ir trabalhar e achou uma calcinha dentro do carro. Já posta a parte 2. Parte 2 de quando meu pai engravidou a namorada do meu irmão. Minha mãe achou a calcinha no carro e veio me perguntar se por acaso era minha. E eu falei que não, eu nunca tinha visto na vida. Aí ela foi perguntar pro meu irmão e pro meu pai, e o meu pai falou que não fazia ideia de como aquilo tinha ido parar no carro. E meu irmão na hora reconheceu que era da namorada dele. Meu pai ficou super desesperado e começou a falar que achava que tinha caído da bolsa dela. Meu irmão ficou super desconfiado e depois de um tempo eles acabaram terminando. E nessa mesma época, meu pai começou a trabalhar até muito tarde. Ele ficava assim horas e horas no trabalho. Até que um dia chegou uma mensagem no celular do meu pai e a minha mãe acabou lendo.
Era a ex do meu irmão falando que tinha ficado bem chateada que o meu pai não conseguiu ter ido no ultrassom com ela. Ou seja, ela estava grávida do meu pai. Minha mãe e meu pai se divorciaram e agora ele tá criando a filha dele com a ex do meu irmão. O dia em que eu peguei o meu irmão e a minha madrasta fazendo, mas ninguém acreditou em mim. Eu tenho um irmão mais velho e desde pequenos a gente mora com o nosso pai. E sempre foi só eu e os dois. Quando eu fiquei um pouco mais velha, meu pai veio falar comigo, contar que estava conhecendo uma mulher e pedir a minha opinião sobre isso. E eu super apoiei ele porque eu queria ver ele feliz. Bom, depois de um tempo, ela até começou a morar com a gente e eu tinha um carinho gigante por ela e meu irmão também, era bem perceptível isso. E uma informação a mais é que sempre, desde pequenininha, eu sempre gostei de ficar no carro escondida. Não me pergunte por quê. E o porta-malas do carro do meu pai era gigante, era assim, muito, muito grande. E eu adorava ficar lá, sei lá, coisa. Parte 2 de quando eu peguei o meu irmão e a minha madrasta fazendo aquilo. Meu irmão não tinha percebido que eu tava ali, então eu decidi que eu ia ficar escondida pra poder dar um susto nele assim, do nada. Até que ele parou em um lugar e a minha madrasta entrou no carro. E eu, pensamento de criança, achando que era perfeito pra assustar os dois. E é óbvio que eu não vi nada de errado. Mas depois de um tempo, eles pararam o carro, os dois foram pro banco de trás e começaram a fazer. Eu fiquei completamente em choque e traumatizada. Depois de muito, muito tempo, que parecia assim uma eternidade pra mim, eles acabaram e a gente voltou pra casa e ninguém tinha visto que eu estava ali. Então, chegando em casa, eu esperei eles saírem do carro, saí, contei pro meu pai e ninguém acreditou em mim. E hoje em dia eu moro com os meus avós, porque eu fiquei completamente traumatizada com tudo o que aconteceu.